Olá, você sabe o que são as gárgulas? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Padre Gilmar Petri e hoje vamos falar sobre as gárgulas. Primeiramente, as gárgulas são elementos arquitetônicos cujas origens são datadas da Idade Média. Nesse sentido, a palavra gárgula tem origem francês, ou conhecida como gargouille. Significa gargalo ou garganta. A princípio, eram estruturas posicionadas próximas às calhas das igrejas medievais. No geral, cumpriam a função de esconder os canos que escoavam as águas que caíam da chuva. Desse modo, as águas saíam por meio das gargantas desses elementos arquitetônicos e protegiam as telhas das igrejas. Sendo assim, a água não danificava os monumentos nem corroía a argamassa das pedras. Frequentemente, as gárgulas assumem diversas formas, porém é mais comum que retratem as quimeras, que também vamos conhecer num outro vídeo. Em outras palavras, a maior parte das gárgulas assumem forma de monstros híbridos, que misturam diferentes partes de animais. Portanto, estima-se que a origem dessas estruturas estejam marcadas na Grécia Antiga, onde as quimeras eram tratadas como monstros, e os monstros eram chamados mitológicos. E a origem dessas gárgulas, de onde vem e como é a história? A princípio, as gárgulas estiveram presentes no Egito Antigo, contudo, eram posicionadas nos telhados dos templos egípcios e suas bocas serviam como fonte de água e não como escoadores. Também desempenhavam a função de apresentar alguns deuses como temíveis, pois as criaturas eram servas das divindades, protegendo seus templos aqui na Terra. Por outro lado, quando se estuda outras possíveis origens das gárgulas, é possível encontrar estruturas semelhantes na Grécia Antiga. Porém, era mais comum encontrar leões esculpidos ou modelados em mármores nos telhados dos templos. Apesar disso, essas estruturas desempenhavam a função de escoar a água, como as gárgulas mais conhecidas atualmente. Em contrapartida, quando se trata da Europa, o nome dessas estruturas são sobretudo associadas a São Romanos, ou São Romão como nós conhecemos. Sobretudo, a lenda conta que ele salvou a França após derrotar o monstro Goge, também chamado de gargoyle, o que se assemelha às gárgulas. Sendo assim, as gárgulas homenageiam e recontam essa história ao serem posicionadas na igreja. E agora, a simbologia e as associações. Eventualmente, as gárgulas deixaram de cumprir a função de escoador ou fontes de água, tomando um sentido mais ornamental e decorativo. No geral, as figuras mais famosas estão localizadas na igreja de Notre-Dame, em Paris, onde também foi protagonizado o filme O Corcunda de Notre-Dame, da Disney. Neste sentido, continua sendo adotada a modernização como ornamento em outras construções. Por exemplo, na Catedral Nacional de Washington, que adotou-se em seu projeto arquitetônico para complementar a estética neogótica e ainda mais, cumpriam um papel importante quando ainda eram vistas como mensageiras e protetoras, para além da função prática. Desse jeito, apresentavam mensagens aos incrédulos, como a própria Constituição e expressão macabra, servindo como advertência contra os pecadores. Por outro lado, também simbolizavam perigo àqueles que se aproximavam da igreja com a fé. Além disso, a estrutura animalesca monstruosa e quase humana serve para criar associação com a natureza. Sendo assim, ensina aos fiéis sobre o poder divino nas punições e na construção dos seres vivos. Por fim,
mistura a mitologia antiga com a história moderna por meio da arquitetura. Então, as gárgulas, ou mais precisamente quimeras, foram usadas na decoração dos séculos XIX e no começo do século XX, na construção das cidades como Nova York e Chicago. Gárgulas podem ser encontradas ainda hoje em muitas igrejas e prédios que resistiram ao tempo.